Juízes 18. Naquele tempo não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando uma terra para morar, terra que fosse só deles. Isso porque, até aquela ocasião, eles não tinham recebido a parte da terra que devia ser deles, embora as outras tribos de Israel já tivessem recebido a sua parte. Então o povo de Dan escolheu 5 homens de valor entre todas as famílias da tribo. Eles foram mandados das cidades de Zora e Estaol para espiar e conhecer a terra. Foram para a região montanhosa de Efraim e ficaram na casa de Mica. Enquanto estavam lá, perceberam pelo jeito do jovem levita falar que ele não era dali. Então chegaram perto dele e perguntaram: "O que é que você está fazendo aqui? Quem trouxe você para cá?" Ele respondeu: "Eu fiz um trato com Mica. Ele me paga para ser sacerdote dele." Aí disseram ao moço: "Então pergunte a Deus se nós seremos bem-sucedidos na nossa viagem." O sacerdote respondeu: "Não se preocupem, o Senhor Deus estará com vocês nesta viagem." Então os 5 homens saíram dali e foram para a cidade de Laís. Chegando lá, viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, como os sidônios. Eram pacíficos e calmos e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam. Moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Quando os 5 homens voltaram para Zora e Estaol, a sua gente perguntou o que eles haviam descoberto, e eles responderam: "Vamos atacar. Nós vimos a terra e ela é muito boa. Não fiquem aí parados. Vão depressa e tomem a terra. Lá vocês vão ver que o povo não desconfia de nada. A terra deles é grande e tem tudo o que é preciso, e Deus a está dando a vocês." Então 600 homens da tribo de Dan saíram de Zora e Estaol, prontos para a luta. Subiram e acamparam a oeste da cidade de Kiriat Jereaim, na região de Judá. É por isso que aquele lugar é chamado até hoje de Campo de Dan. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Aqueles 5 homens que haviam ido espiar a terra ao redor de Laís disseram aos seus companheiros: "Vocês sabiam que numa dessas casas há um ídolo de madeira folhado a prata? Há também outros ídolos e uma roupa de sacerdote. O que vocês acham que devemos fazer?" Então eles entraram na casa de Mica, onde morava o jovem levita, e o cumprimentaram. Enquanto isso, os 600 soldados da tribo de Dan estavam esperando no portão, prontos para combater. Os 5 espiões entraram na casa, pegaram o ídolo de madeira folhado de prata e os ídolos e a roupa de sacerdote. O sacerdote tinha ficado no portão com os 600 soldados armados. Quando os homens entraram na casa de Mica e pegaram os objetos sagrados, o sacerdote perguntou: "O que vocês estão fazendo?" Eles responderam: "Fique quieto, não diga nada. Venha com a gente e seja nosso sacerdote e conselheiro. Você não gostaria de ser o sacerdote de uma tribo inteira, em vez de ser sacerdote apenas de uma família?" O sacerdote ficou muito contente, pegou os objetos sagrados e foi com os espiões e os soldados. Eles deram meia volta, puseram na frente as crianças, o gado e os seus bens e partiram. Já estavam longe quando os vizinhos de Mica, que haviam sido chamados para a luta, alcançaram os homens da tribo de Dan. Estes, ao ouvirem
Os gritos dos que viam atrás deles deram meia volta e perguntaram a Mica: o que é que há para que toda essa gente? Ele respondeu: vocês ainda me perguntam o que é que há? Vocês me tomaram os deuses que eu fiz e o meu sacerdote e foram embora. O que foi que sobrou para mim? Os homens de Dan disseram: é melhor você não falar mais nada, porque estes homens podem ficar zangados e acabar atacando vocês. Nesse caso, você e toda a sua família morreriam. Depois de dizerem isso, os homens de Dan partiram. Mica viu que eles eram mais fortes, então voltou para casa. Os homens da tribo de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele. Aí foram e atacaram Laís, aquela cidade do povo pacífico e calmo. Mataram os seus moradores e queimaram a cidade. Não havia ninguém para salvar aquela gente, pois Laís ficava longe de Sidom, e eles não tinham contrato com outros povos. A cidade ficava no vale perto de Bet-Reob. A tribo de Dan construiu de novo Laís e ficou morando ali. Deram à cidade o nome de Dan, porque assim se chamava o fundador da tribo, que era filho de Jacó. E os homens de Dan levantaram o ídolo para adorá-lo. Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, foi sacerdote da tribo de Dan. Ele e os seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. E o ídolo feito por Mica ficou com eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em